E aí, responde pra mim, você suportaria? O vídeo de hoje tem como tema, você suportaria? Você suportaria o quê, Gustavo? Você suportaria momentos de dificuldades tão grandes como Jó suportou? Será que você conseguiria ser fiel como ele foi? E não estou falando em ser fiel da boca para fora, mas ser fiel até o fim, ser fiel até o ponto de você reconhecer a supremacia de Deus sobre sua vida. Jó era um homem muito poderoso, rico, ele era talvez um dos maiores da sua época, e isso não o eximiu de passar por uma situação muito complicada. Ele perdeu tudo, meu amigo, ele perdeu tudo. Na batalha entre o bem e o mal, Jó estava ali para mostrar que a verdadeira adoração não vem do que nós temos, mas sim do que nós somos. E quem era Jó? Se você pegar o capítulo 1 de Jó, ali no verso 1, você já sabe quem era Jó. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Olha só, essas 4 características: íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O que é um homem íntegro? Jó era um homem irrepreensível em sua conduta. Era aquele tipo de pessoa que você olhava e não conseguia ver ele fazendo coisa ruim, coisa chata. Não era uma pessoa chata nem difícil, porque ele era íntegro. Ele era incorruptível. Ele era honesto. Era uma pessoa que todos gostariam de ter ao seu lado, que todos teriam como modelo para modelar um pouco de ti, porque nele não se achava desonestidade. Segunda característica, ele era reto. O que é ser reto? É não ser torto, obviamente, né? Mas ser reto ele andava linearmente. Ele era direito. Se para ele isso era o certo, ele seguia o certo até o final. Quantos de nós saímos do caminho direito por conveniência? Outro ponto, ele era temente a Deus. A despeito de todas essas qualidades, ele era temente a Deus. Ele tinha a consciência do amor, da proteção e do cuidado de Deus em sua vida. Ele reconhecia Deus em sua vida, em todos os seus caminhos. Se você pegar o contexto do capítulo 1, ele orava por seus filhos, ele intercedia por seus filhos, com medo de que eles se desviassem do caminho do Senhor. Outro ponto, ele se desviava do mal. Jó era um homem honesto, porque tudo que tinha uma aparência meio duvidosa, ele fugia. Ora, se não está claro e no obscuro, está no meio termo. E para Jó não tinha meio termo, ou era certo ou era errado. Então tudo que aparentava ser errado, ele se convertia de direção. Esses 4 aspectos de Jó o ajudou no seu momento de dificuldade, porque foi graças a toda essa coisinha que ele veio cultivando ao longo da vida, que quando a dificuldade veio, ele se manteve em pé, principalmente por ser temente a Deus. Jó perdeu tudo que tinha, mas não perdeu a sua fé. E se você perdesse tudo hoje, será que você manteria sua fé em Deus? Continuando, se você pegar aqui Jó, capítulo 2, verso 10. Jó, capítulo 2, verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A situação de Jó era tão lamentável que a sua esposa diz: cara, amaldiçoa esse Deus e morre, meu querido. Larga a mão dessa sua fé e deixa esse Deus pra lá, porque Deus não tem te ajudado. Se você tem acompanhado comigo os vídeos no canal, sabe muito bem que você não é exímios de problema. Deus não te prometeu uma vida sem problemas. Então, a mulher de Jó estava querendo dizer para Jó o seguinte: só segue a Deus quando tudo tá bom, porque quando tudo tá ruim, não vale a pena seguir ele, não. Mas se você voltar nos versos antes, quando ele perdeu tudo, ali em Jó 1, verso 21, ele diz: e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. São 2 panoramas distintos. No capítulo 1 ele perde os bens materiais e seus filhos. No capítulo 2 ele perde a sua saúde. Em todas as suas percas ele manteve a sua fé. E a gente pode observar 3 pontinhos aqui sobre Jó, nesses 2 capítulos, sobre a fé de Jó. Primeiro ponto da fé de Jó: ele reconheceu que não tinha direito de reivindicar nada a Deus. Por quê? Porque ele era uma criatura. E se ele era temente a Deus, ele entendia que Deus tem cuidado dele nos momentos bons e nos momentos ruins. Jó entendia que do mesmo jeito que veio, vai. Então, primeiro ponto, Jó não tinha direito, e ele sabia disso, de reivindicar nada de Deus, porque ele era
pecador e tudo que ele recebeu foi dado por Deus. Segundo ponto, ele reconheceu o controle de Deus em sua vida. Essa frase, ele me deu, ele tira, quer dizer que ele sabia que Deus estava dando e tirando tudo em sua vida. Ele reconhecia que Deus estava direcionando o seu viver em todos os aspectos. Quantos de nós, quando perdemos alguma coisa, nos esquecemos ou nos afastamos do Senhor? Terceiro ponto de Jó, ele ainda exercitou ainda mais a sua fé. No final do verso ele fala, bendito seja o nome do Senhor. No momento de angústia, de luto, de perca, ele bendisse o nome do Senhor. Jó não maldizia o Senhor. Jó não falou essa porcaria de Deus que eu sirvo, olha só, que é o que a gente geralmente faz, né? Talvez você não. Talvez você é uma pessoa 100% pura e não coloca a culpa de Deus em nada. Mas as outras pessoas, quando passam por um momento difícil, culpam primeiramente a Deus. Jó não culpou a Deus. Jó bendisse o seu nome e continuou adorando ele, porque ele era temente, porque ele era reto, porque ele se desviava do mal e ele era íntegro. Que você possa colocar em prática essas características de Jó na sua vida, mas principalmente, se você estiver passando por um momento difícil, você lembre-se de que Deus tem direcionado a sua vida para o melhor. E o melhor de Deus para você é o céu. Deus te abençoe. É isso aí, foi mais um vídeo nosso falando um pouquinho sobre a vida de Jó. Eu acho que ele é o maior exemplo que nós temos sobre sofrimento na Bíblia. Conta aí, qual personagem que você mais gosta que sofreu na Bíblia, que você mais se identifica? Deixa seu comentário aqui e que Deus te abençoe.